O Jonathan mandou o portfólio dele para uma avaliação, então vamos ler a mensagem dele aqui primeiro, depois a gente dá uma olhadinha. Salve, mestre, da última vez eu pedi uma ajuda em uma arte. Dessa vez eu gostaria de um feedback geral no portfólio. Ainda estou bem perdido para onde eu poderia aplicar. Eu acredito que o meu trabalho esteja em uma qualidade boa, mas tem sido difícil encontrar jobs. Agradeço desde já pela ajuda. Então, beleza. Eu já vi algumas coisinhas aqui passando o olho, e eu lembro do portfólio, né? A gente fez o paintover, acredito que foi nessa arte aqui, né? Que a gente conversou bastante. Tenho quase certeza que foi nessa arte, já não lembro mais os paintovers que eu fiz. Faz tempo. Tá, eu vou passar o olho nos projetos. Quando eu faço portfólio review, eu gosto de olhar os projetos antes de começar a falar, tá? Pra entender mais ou menos qual que é a tua pegada, o que você tá fazendo atualmente. Então vamos lá. Vamos observar. O que é isso aqui? Dungeons and Humans. Da hora. Dragonfire Club. Nossa, que projeto grande. Nossa, várias ilustras numa só. Legal. Eu lembro dessa também. Eu lembro dessa. Cara, interessante. Eu acredito que, num geral, eu sinto que você tem umas habilidades bem interessantes, Jonathan, e elas são bem úteis dentro de projetos de empresas grandes, mas eu vejo como um todo, assim, que você tem uma... Eu acho que é a mesma coisa que eu falei nessa imagem aqui, ó. Eu acho que você tem ainda uma questão de acabamento que dá pra melhorar. Eu acho que já melhorou dessas últimas imagens, tipo, de você ter usado foto. Foi uma coisa que eu lembro que eu reclamei. Pra você não fazer isso, pra você usar mais pintura mesmo. E isso tá melhorando pra caramba. Pintura por cima de foto, fazer photobashing de um jeito mais sutil, né? Essa imagem aqui ficou bem legal, ficou bem dinâmica. Mas eu percebo alguns vícios de produção que você tem, que eles estão desde cedo. Ah, você pegou essa imagem pra colocar no outro projeto. Entendi. Tem uns vícios de produção que eu acho que estão te atrapalhando um pouco a conseguir chegar num nível acima, sabe? Da qualidade que você conseguiria chegar nas imagens. E isso acaba saltando um pouco nos olhos de quem já tem um olho mais treinado, sabe? Então, por exemplo, nessa imagem do Dungeons and Humans, eu sinto que tem que você acaba fazendo um overmodeling excessivo, sabe? Um uso de textura ainda muito excessivo e acaba gerando aqueles contrastes em áreas
que eu acho que não estão muito legais ainda, sabe? Tipo, essa textura da mesa, ela não combina muito com os próprios dragões que você pintou. Os Cheetos também não combinam tanto assim com a estética que você tá apontando aqui. Eu acho que tem umas questõezinhas que tem mais a ver com uma orientação de alguém te dirigindo mesmo. Acho que são dois fatores, vai, vamos conversar, porque é um papo interessante da gente ter. Eu acho que o primeiro é esse que eu falei, que eu acho que falta uma certa direção de visão de imagem mesmo, sabe? Algumas imagens, elas acabam ficando um pouco bagunçadas por você talvez ter muita vontade de colocar elementos e um monte de coisa. Eu acho que as imagens tinham que ser um pouquinho mais simples, como um todo, saca? Porque elas acabam ficando meio confusas, de tanto elemento, de tanta textura, de tanta coisa, contraste que você coloca. É quase aquela sensação de ansiedade de finalizar logo a imagem e deixar a imagem da hora e colocar um monte de parada, sabe? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, aí eu posso estar bem equivocado, mas eu sinto que você acaba fazendo as peças de um jeito rápido demais. E o que eu quero dizer com isso? E é isso que eu tava falando de que eu posso estar errado, tá? Eu queria saber quanto tempo você passa pra fazer uma imagem dessas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ou essa das rainhas aqui. Porque eu tô com uma leve sensação de que você acaba fazendo as peças um pouco rápido demais, sabe? Tipo, até em questão do processo de querer, ao invés de talvez fazer esse logotipo aqui do Dragonfire, talvez de fazer ele na mão, bonitinho, ou fazer com uma outra técnica, você faz de uma técnica a mais rápida possível. Tipo, eu jogo uma textura aí e é o que foi, entendeu? E você não volta na textura pra trabalhar nela, colocar uns reflexos, sabe? A textura aqui do Cheetos, pra mim, é um ótimo exemplo disso. Tipo, tem uma textura ali e é isso, saca? Joga a textura aqui no chão, na mesa e é isso. Próxima coisa. Então eu acho que seria bem interessante se você tivesse... Porque realmente tá num... É um momento, assim, bem delicado, saca? Interessante, cara. É uma fase interessante. É bem difícil mesmo, sabe? É uma questão de acabamento. Eu já te falei isso antes. Já melhorou. Mas eu acho que continua alguns vícios de acabamento de uso de textura. Que, ó, não só o uso de textura, mas não é só jogar textura, sabe? É jogar textura, voltar nela, pintar, trabalhar nas suas transições, nas suas edges, pensar numa hierarquia de valor. Júlio falou assim, ó, se me permite o comentário, tá naquela fase bem difícil, super quase lá. Eu diria que falta um pouquinho de fundamentos diferentes, tipo um pouquinho de desenho, um pouquinho de iluminação. Falta tipo uma passada de novo na espiral de fundamentos mais advanced. Eu acho também, Júlia. Eu acho que tem a ver com essa repassada nos fundamentos pra reforçar um pouco de desenho, porque tá num momento ali de... Você consegue fazer um desenho da hora, não é que você não, sabe, eu não sei desenhar, não é isso, sabe? Não é isso. Mas se você tivesse reforçado um pouco mais, por exemplo, um fundamento de perspectiva e de desenho de figura humana, né, no caso aqui, né, figura humana, ela super entra nesse meu feedback. Algumas decisões eu acho que elas seriam super interessantes no sentido de você trazer tridimensionalidade pra cena, com alguns macetes de desenho mesmo, sabe? Tipo, eu vejo que a cabeça desse dragão, ela tá bem bidimensional. Eu acho que dava pra você explorar a profundidade dessa cena, criar um cenário mais interessante. Essa cadeira poderia estar bem mais 3D. A asa podia estar mais 3D. E isso tudo ia contribuir para que a sua pintura fosse mais simples, entende? Então, por exemplo, você ter feito a asa de frente, as duas asas de frente, ela me traz uma sensação de, tipo, daquilo que eu falei, de um pouco de pressa e um pouco de... É aquilo que a Júlia falou mesmo, é aquele quase lá, assim, sabe? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo que a asa tá bem flat? A personagem tá meio... Ela parece que ela tá recortada no cenário, os personagens todos parecem que estão recortados, a gente não sente muito uma perspectiva
trazendo profundidade pra cena. E isso é uma questão de realmente pegar pra ler um pouco mais de teoria ou fazer algum curso de desenho que vai te trazer muita dessa facilidade, assim, sabe? Pra desenvolver essas peças mais complexas. É aquele quase... Ó, o desenho desse tubarão ia ser muito melhor se você tivesse ali... Não só uma referência... Eu já falei isso, né, nessa peça, mas só pra reforçar. Mas, por exemplo, não fazer esse olho de frente, fazer os olhos um pouco mais laterais. E como fazer isso é uma questão muito... de virar a chavinha, às vezes, de desenho tridimensional, saca? Em questão de render, que o galera do chat tá falando aí, eu acho que tá legal também, ele tem um uso, mas eu ainda acho que você acaba gerando muito overmodel, sabe? Muito overmodeling nas peças. É muito contraste na luz, muito contraste na sombra, é textura, é contraste em todos os lugares. Também eu não vejo aquela hierarquia de iluminação, sabe? Uma fonte de luz bem coesa. Por isso que eu tava falando que eu acho que seria interessante você ter uma direção de um mentor, alguém que possa te auxiliar nesse sentido, para que te oriente ao longo do processo dessas 3 semanas que você tá falando que demorou ali pra fazer a peça, sabe? Tem coisas muito legais aqui, sabe? Tipo, o olho desses dragões tá muito da hora. De verdade, o olho, o reflexo, o efeito que você colocou, a planificação do rosto tá muito legal. Só que isso, por si só, tá massa. Só que quando você coloca isso dentro desse contexto geral da peça, eles não estão casando, as coisas são muito diferentes, entende? Então, num portfólio como um todo, eu acho que tem peças muito legais. Eu acho que dava pra você dar uma limpada em peças antigas. Eu acho que, por exemplo, essa peça aqui, ela pode ter sido um trabalho, mas ela destoa completamente do resto, assim, sabe? É o seu TCC, né? Mas ela destoa muito, muito do resto do seu portfólio. E até a thumbnail, eu acho que dá uma saltada, assim, sabe? Tipo, em questão de qualidade, de pintura e tudo, entende? Pode ter dado super trabalho, mas ele destoa como linguagem do seu portfólio, sabe? De características que te trariam um trampo mesmo. Por exemplo, esse aqui eu já acho que tá bem legal. Essa imagem aqui tá bem legal, eu acho que tá bem pintada, bem renderizadinha. É um fundo simples, mas eu acho que como um... tem até o concept aqui, né? Desenvolvimento. Eu não vejo muita diferença dessas imagens aqui. Eu não sei se precisa de tanta imagem de processo. Acho que daria pra ter os processos mais... Por exemplo, thumbnail. Aí você põe a thumbnail. Linha, põe a linha. Color composition, faz color composition. Acho que, tipo, um pouquinho do work in progress, isso aqui funcionaria se fosse um GIF animado. Acho que pra elas todas separadas, eu simplesmente... Eu tô tentando entrar na cabeça de um recruiter, tá? Ou de um diretor de arte que te contrataria. Sinceramente, isso aqui é perda de tempo. Tipo, muitas imagens tão parecidinhas e só simplifica, sabe? Dá uma simplificada. Não tem mudanças tão evidentes assim pra elas estarem ali. Mas enfim, eu acho que eu gostaria de ver nesse momento no seu portfólio imagens mais simples. Porque talvez essa necessidade de criar cenas muito complexas, muito dinâmicas e muito raw, assim, pode estar te atrapalhando um pouco, saca? Então imagens mais simples e passa mais tempo nelas. Trabalhando com calma, em todas as etapas, bonitinho, sabe? Essa aqui destoa também, né? Eu acho que tem a ver com o seu TCC. Tem umas imagens antigas, tipo... Estudo de reprodução de imagem. Isso aqui vai te trazer trabalho em algum momento da sua vida? Pra portfólio, eu acho que isso não serve, mano. De verdade. Eu acho que eu tiraria fora isso aqui. É claro que um diretor de arte pode relevar vendo, mas deixa isso pra rede social. Como já tem bastante volume no seu portfólio, eu não vejo muita necessidade de ter estudo de foto, sabe? Tira fora. Algumas imagens mais antigas, tipo essa aqui, eu acho que ela também tá com uma qualidade muito distante do que você consegue fazer hoje. Então, pega essas imagens que você já acha que tá um pouco abaixo do seu nível e tira. Não precisa nem deletar, só oculta, deixa como registro pra você, sabe? Mas deixa isso aqui. Se for, eu deixaria pra algumas redes sociais e é isso, entendeu? Enfim, num geral, tá? Vamos lá, num geral. Eu acho que o portfólio, ele ainda tá... Eu sinto que você tá atirando pra vários lados, eu não vejo uma coesão de qualidade
das imagens. Eu não vejo uma visão do que você quer fazer exatamente, sabe? E, sinceramente, se tem imagens aqui que não estão te trazendo trabalho, só tira fora. Ou se tem imagens que estão te trazendo trabalho que você não quer fazer, aí talvez também é um momento de repensar um pouco o que você tá querendo fazer, sabe? E eu sugiro que você faça imagens um pouco mais simples, com menos personagens, com uma perspectiva bem feitinha. Sabe aquela imagem bem arroz com feijão, só que bem executada? Sim, eu deixo mais pela ideia de ver a evolução dos trabalhos. Eu acho que para portfólio isso não funciona tanto, cara. Eu perguntei pra galera que contrata. Algumas pessoas falam que não faz tão mal assim, eu relevo pelo tempo. Mas outras pessoas me falam que, cara, abaixa o nível, assim, sabe? De tipo... Às vezes o cara que é um possível contratante, ele não vai ter a paciência de entrar em todos esses projetos e entender que são projetos mais antigos, entende? Às vezes ele acha que é coisa mais... Beleza, trampos que você fez e a mensagem que você tá passando é tipo, eu tenho orgulho, coisa que eu quero trabalhar. Pra portfólio, sabe? É que nem a Sula falou ali, ó. Ver a evolução dos trabalhos é melhor pra mídia social, tipo Instagram. Exato. Instagram faz mais sentido por causa da timeline, né? Como aqui não é uma timeline confiável, né? Você pode mexer na ordem dos projetos. Então eu daria uma limpada muito forte em algumas imagens, sabe? Eu tiraria bem aquilo que você não gosta e estudos de cópia. Não deixaria isso no portfólio, tá? Você tá perdido, você não sabe o trabalho que você quer fazer, né? Você falou ali, ó. Eu deixo mais... Não, como você falou em outro lugar. Esse é um ponto que me incomoda também. Sempre parece que os personagens estão recortados, não mesclam muito com o cenário. E aí você falou em algum outro momento que, tipo... Aqui, faz sentido porque eu também não sei muito pra onde ir. Então... Isso não é uma decisão que eu posso tomar por você. É muito difícil mesmo, sabe? Portfólio é pros outros, não pra você. Eu concordo. Essa diferença de nível pode ser lida como inconsistência. Foi o que o Luiz Celestino falou pra gente, né? Lembra? Na live sobre análise de portfólio. Então, cara, sobre caminho, o que você quer fazer... Caminho, o que você quer fazer daqui pra frente é uma coisa que você tem que conversar com você mesmo. Mas você tem algumas qualidades realmente que se destacam, sabe? Tipo, de verdade, o render desse personagem tá muito legal. Eu faria mais personagenzinhos assim pra portfólio. E ilustrações mais simples, sabe? Esse personagem num cenário fazendo alguma ação e o cenário com uma perspectiva muito bonitinha, bem feitinha, bem calculada, mas sem muitos outros personagens, sem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que tem que ser algo mais simples, sabe? Tipo, uma ação simples. Pensa o que esse personagem tem que fazer. Tá, ele... Por exemplo, jogando essa coruja pra frente pra ela atacar alguém. Não precisa mostrar um campo de batalha com um monte de personagem. Não, faz só simples, sabe? Faz simples. Simples, efetivo, direto ao ponto, arroz com feijão. Eu acho que é isso que tá faltando no seu portfólio. Eu sinto que todas as imagens, elas me passam essa parada de ansiedade, assim. De pressa, sabe? De terminar rápido, de colocar um monte de informação. E é bem isso que eu percebo vendo meio de fora, né? Essa imagem ficou muito, muito legal também. Eu acho que é um caminho legal que você pode tomar para as próximas, sabe? Enfim, no geral, acho que é isso, tá? Muita calma, respeita o processo de criação de uma ilustração, faz todas as etapas com bastante paciência e leve o tempo que for, tá? E de preferência, se você pudesse, eu recomendaria você contratar uma mentoria, tá? Então, mentoria com a Sula, mentoria com o Luiz Celestino. Eu não sei se o Rubio tá fazendo. O Rubio seria um cara muito legal pra você trocar uma ideia também. Beleza, Jonathan? Da minha parte, acho que é isso, mano. Ficou alguma dúvida, alguma coisa no ar? Essa seria a minha avaliação como um todo, assim, tá? Sim, eu tô planejando pegar com a Sula rainha. Então, fique esperto aí que a Sula
É difícil abrir vaga, mas de vez em quando tem, tá? Valeu, mano. Eu só posso te desejar boa sorte. E, pô, continua acompanhando aí as lives, os vídeos, porque com certeza tem bastante conteúdo que vai te ajudar nesse sentido de acabamento, né? De paciência de processo e tal. Espero ter ajudado, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos.